Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capangue, para mais um vídeo. E desta feita nós vamos falar novamente sobre um assunto do qual nós já abordamos aqui, que é o assunto do metaverso. E nós estamos a ver o perigo, de facto, desta nova tecnologia. Vejamos o que diz esta informação. Diz: Citibank diz que até 2030 o metaverso será um negócio de 8 trilhões, com mais de 5 bilhões de usuários fazendo login diariamente. Então a expectativa é que hajam até 5 bilhões de usuários e sabemos que oficialmente nós estamos numa estimativa de 8 bilhões de pessoas no mundo. De acordo com o sítio, o metaverso pode ser uma oportunidade de 8 trilhões de dólares, não é? E 13 trilhões, 8 trilhões a 13 trilhões de dólares, com 5 bilhões de usuários em 8 anos. Mas será necessário um investimento maciço para chegar a esse estágio. E a Wall Street está se preparando para isto. E aqui esta parte também chama minha atenção, porque diz que Mark Zuckerberg poderia se tornar líder do mundo virtual, já que 5 bilhões de pessoas devem entrar no metaverso até 2030. Vejamos que, por intermédio dessa informação, que a questão do metaverso não vai se tornar apenas numa opção, tá? A caminhar para uma obrigação até certo ponto. E eles põem o Zuckerberg como sendo um líder no mundo virtual, certo? Mas sabemos que, obviamente, o Zuckerberg é um fantoche apenas, é um boneco que é comandado pelo anticristo e, portanto, tudo isso vai estar sob domínio, já está, na verdade, mas muito mais abertamente quando o anticristo entrar, tudo isso vai estar nas mãos do anticristo. Então, ele terá domínio sobre todas estas tecnologias e, de uma forma ou de outra, todos que vão utilizar determinadas tecnologias será um meio de ligação das suas almas com o anticristo. É exatamente isso que nós estamos a ver. Porém, nós temos um vídeo muito mais pormenorizado falando do metaverso por aproximadamente 2 horas e mostrando o que a Bíblia fala sobre este aspecto do metaverso. Eu vou deixar este vídeo na descrição e eu quero que vejam este vídeo do princípio ao fim. É de fato aterrador a verdade oculta por trás do metaverso. Mas nós estamos a ver aqui que negócios de trilhões de dólares está-se a falar propriamente no metaverso. Isso faz nos lembrar de 2 filmes, falando primeiramente do filme O Substituto e segundo o filme O Jogador Número 1, nos quais fala-se sobre a questão da realidade virtual, falando do filme O Jogador Número 1, no qual vive-se num mundo totalmente destruído, num mundo sem esperança, e o único local onde as pessoas têm prazer de viver e conviver é exatamente no metaverso, que no filme é chamado de Oásis. Porém, nós temos também o filme O Substituto, no qual as pessoas já não andavam propriamente dizendo. Os únicos que andavam no mundo, fazendo as coisas, eram os substitutos, ou propriamente os avatares. Então, eu, Fernando, ficava deitado em casa enquanto um avatar, um corpo que está interligado à minha consciência, é que fazia absolutamente tudo por todos os locais. É exatamente isso que nós estamos a ver com o metaverso. Porém, as pessoas não sabem que por intermédio disso estão a interligar as suas almas, tendo contato com seres extradimensionais, que muitas das vezes são chamados apenas de alienígenas, mas a verdade é que os seres humanos estão a ter contactos com seres demoníacos. E nós encontramos aqui uma notícia que eu não vi muito a se falar muito sobre esta informação, sobre o primeiro casamento. Isto no Brasil, estamos a falar de um país lusófono, porque este não é o primeiro casamento no metaverso, mas é o primeiro casamento lusófono a acontecer no metaverso. Brasil tem primeiro casamento realizado no metaverso. Aqui diz: os brasileiros Rita Wu e André Mertens se casaram no último sábado 19 de março do corrente ano.
no metaverso, espaço coletivo e virtual compartilhado que une a realidade virtual, a realidade aumentada e a internet. Foi o primeiro casamento realizado na plataforma por brasileiros e o espaço escolhido foi o universo digital da Decentraland. Com a apresentação do historiador Leandro Carnal, a história, veja o nome, Leandro Carnal. A cerimônia aconteceu numa igreja virtual, com detalhes inspirados na catedral da Sé, e teve convidados, aliança digital e uma união por meio de um smart contract, um contrato inteligente, de acordo com o portal Cointelegraph. Os convidados receberam tokens não fungíveis com uma lembrança do casamento. Na vida real, Rita e André participaram do casamento, cada um em seu computador, juntos na mesma casa, mas vendo telas diferentes. Seus avatares estavam vestindo looks de passarela de grife especialmente customizados para o metaverso, informou o UOL. O primeiro casamento no metaverso foi de Ryan e Candice Worley, também no Decentraland, na propriedade do Roselau Group. Vejamos o que está acontecendo. Casamentos estão a ser realizados no metaverso, as pessoas estão a transferir as suas vidas reais para o metaverso. Agora, vejamos uma coisa. Uma das informações que eu tivera visto, a primeira informação sobre o primeiro casamento que eu vi no metaverso foi de um casal indianos. Porém, eles falaram clara e explicitamente que no seu casamento foi possível convidar, inclusive, o pai da noiva que já estava morto. E vocês vão se questionar, como é possível que se faça convite a alguém que já faleceu? Obviamente que a Bíblia diz que não existe contato entre os vivos e os mortos. Para quem morreu, já passou mesmo dessa para melhor ou para pior, dependendo do local para onde foi. Mas a questão é, como é possível que por intermédio dessas tecnologias que estão a surgir esses dias, já é possível ter-se contactos com os nossos antepassados, com pessoas que já morreram outrora? Como é possível? A questão é, são mesmo as pessoas que outrora, com as quais outrora nós convivemos, com as quais as pessoas estão a ter contato? Obviamente que não. E a Bíblia fala o seguinte, Isaías 8, versículo 19. Pois, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? E nós estamos a ver que esse contato dos seres humanos com o mundo espiritual, dos quais muitos não têm ainda conhecimento tão abrangente, muitos não sabem do perigo de facto no qual eles estão a entrar, nós estamos a ver que isso está a se tornar cada vez mais normal. E o que acontece é o seguinte, amados irmãos, o diabo, como a Bíblia diz, ele transfigura-se como anjo de luz, transfigura-se. E os seus ministros como ministros da justiça. Quer dizer que Satanás pode aparecer perante a ti como, sei lá, como um presidente, como um príncipe, ele pode se transfigurar. E igualmente os demônios podem fazer a mesma coisa. É isso que está a acontecer. O que acontece é que esses espíritos, sendo enganadores, eles se transfiguram nos antepassados. E desta maneira, a pessoa acreditando que está a falar de facto com seu antepassado, com seu pai, com a sua mãe que já faleceram, mas está a conversar com um demônio. É isso que está a acontecer. Pode parecer loucura, alguns acham, não, é exagero, isso é apenas tecnologia e por aí adiante. Amados irmãos, eu prefiro acreditar muito mais na Bíblia do que na tecnologia. E se a Bíblia outrora já me alertou sobre esse tipo de contactos que as pessoas têm tido com o além, então eu digo que todas essas tecnologias que estão a ser inventadas é a maneira mais rápida das pessoas terem contato com feitiçaria, bruxaria, todo tipo de ocultismo. Exatamente essas tecnologias estão a facilitar este acesso. Amados irmãos, o mundo está a chegar de facto no tempo da entrada do anticristo. E esses contactos com seres, com outros seres, com demônios, têm que se tornar cada vez mais normais. E é isso que está a acontecer. Outrora os feiticeiros vestiam-se de uma maneira tão horrenda que as pessoas só olhando para ele diziam que este é feiticeiro. Hoje não. Os feiticeiros são os magnatas da tecnologia, são aqueles que têm contato com espíritos que lhes trazem essas informações, essas tecnologias e, portanto, esses
essas técnicas que são implementadas em nome da tecnologia, com o nome da tecnologia, na verdade foram buscados no submundo. É isso que está a acontecer. E, portanto, todo aquele que não tem a sua vida, de fato, firmada em Cristo, todo aquele que não entregou a sua vida a Jesus, ele está vulnerável a todos esses males. E para terminar, pode parecer que não está interligado, mas está tudo interligado. Com o surgimento desta, eu chamo já blasfêmia, essa blasfêmia, dizendo que não se pode pronunciar o nome de Jesus, tal como eu acabo de pronunciar, porque só se pode pronunciar em hebraico, porque o nome em português é um nome errado, é um nome cujo significado é uma ofensa, é isso que principalmente um dos precursores desta doutrina satânica de que não se pode pronunciar o nome de Jesus, é o Romilson, e vocês sabem que ele tem repetido isso constantemente nos seus vídeos. Outro que foi um dos precursores também foi o Rubens, que outrora muitos chamam por irmão Rubens, eu não o chamo por irmão, porque de fato, amados irmãos, é muito grave estas implicações concernentes ao nome de Jesus. Porque se este nome, Jesus, eu estou a falar o nome Jesus tal como eu estou a pronunciar, não estou a falar que chamar o nome de Jesus em hebraico esteja errado. Não. Os que vivem em Israel, obviamente, eles falam hebraico e, portanto, vão ter que falar o nome em hebraico, segundo a sua língua nativa. Os que vivem num país que fala inglês, obviamente que vão ter que falar Jesus e por aí vai, ok? Mas a questão é que esta implicação com o nome de Jesus é uma implicação tão grave que está a pôr a vida de muita gente em risco e muita gente está a perder a salvação. Porque eu tenho visto agora nos vídeos, muitos youtubers considerados cristãos já não chamam Jesus, falam apenas eterno, com medo de que estejam a cometer alguma heresia ao chamar Jesus. Amados irmãos, essa é a maior jogada de Satanás. É querer tirar das nossas mãos a arma mais poderosa que nós temos, que é o nome de Jesus. Porque se você hoje diz que o nome Jesus é falso, então você nunca se converteu. Todas as pessoas às quais foi pregado o nome de Jesus em português, tal como eu estou a falar, então nunca se converteram. Nunca houve conversão, porque não é possível converter alguém com um nome falso. Não faz sentido nenhum. E eu teria que refutar, sinceramente, teria que refutar melhor todas as experiências com Cristo que eu já tive para acreditar nessa baboseira. Eu teria que refutar todos os livramentos, todos os momentos que em oração fomos livres, clamando pelo nome de Jesus, a transformação que eu sofria e a transformação que eu vi muita gente a passar, de drogados a deixar a droga, prostitutas a deixar a prostituição. Eu tenho que negar tudo isso e acreditar que tudo aquilo foi mera ilusão, se eu tiver que acreditar nessa baboseira. Amados irmãos, sinceramente, esta é a pior heresia, é o maior perigo que as pessoas estão a correr nesses últimos dias, tocando no nome de Jesus. E muitos já deixaram de pronunciar o nome de Jesus, dizem apenas eterno. Claro que ele é eterno, sim, é. Mas se você pronuncia eterno com medo de pronunciar Jesus porque achas que estás a pecar por pronunciar, você está totalmente errado e estás a conduzir muitas outras pessoas a um pecado. E eu digo principalmente para aqueles que são youtubers, aqueles que transmitem a informação por intermédio das mídias sociais. Esses são os tempos finais e Satanás está a usar de todas as armas possíveis para que as pessoas se desviem da fé, se desviem do evangelho, se desviem da salvação. Portanto, devemos estar cautelosos, devemos ser cautelosos para que não sejamos enganados por todas essas artimanhas de Satanás. Despeço-me aqui, Fernando Capangue. Até ao próximo vídeo.